Hoje nós iremos tratar sobre uma terceira palavra que o Novo Testamento utiliza para cristão. É a palavra testemunha. Testemunha. Amém? Vamos abrir em Atos, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 7 e 8. À medida que a amada igreja encontrar, vamos colocar em reverência a palavra do Senhor. Na verdade, vamos ler do 1 ao 8, irmãos, que nós pegamos todo o contexto do livro. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno e bendito, Pai Santo, suplicamos, Senhor Deus, a Tua condução nesta manhã. Ó Senhor, opera sobre a Tua igreja, Senhor. Abre, Senhor Deus, o entendimento, instrui o coração, Senhor. Livra, Senhor Deus, a mente da dispersão, Senhor. Que haja dedicação no ouvir e no aprender, Senhor Deus, a Tua palavra. Não estamos aqui, Senhor Deus, para cumprir, Senhor, com uma liturgia fria e morta, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque, primeiramente, Tu convoca o Teu povo para estar diante de Ti em adoração. Mas também Tu nos prometes, Senhor, abençoar. Tu nos prometes, Senhor Deus, derramar graça sobre nós através de cada meio de graça no Teu dia santo, Senhor. Que, portanto, os corações e mentes que hoje aqui estão, Senhor, estejam dedicados a isso, a se alimentarem de Ti, Senhor, para que não percam, Senhor Deus, a Tua poderosa porção para o dia de hoje. E assim enfraqueçam, se desviem, Senhor, e caminhem rumo à desgraça. Livra, Senhor. Assim é todo aquele que não se alimenta de Ti, que não come do pão da vida, que não recebe do leite genuíno. E nós Te imploramos, preserva cada um de nós disso, Senhor. Livra-nos do tentador, livra-nos do pecado, livra-nos do diabo, Senhor. Livra-nos deste mundo, Senhor. Opera e santifica-nos, Pai, que a Tua igreja saia hoje do Teu santo dia, aperfeiçoada para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós imploramos a Ti em Cristo e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Podeis sentar, meus irmãos. Meus irmãos, como nós vimos, Lucas está escrevendo o seu livro de Atos, mostrando que o Senhor, Ele prometeu derramar o Espírito Santo sobre os discípulos, mas não só sobre eles, mas a igreja como um todo, e assim enviá-los como testemunha. Se os irmãos observarem, nós vemos a igreja sendo formada em Jerusalém, mas após Atos 2, quando o Espírito então é derramado, nós vamos ver essa igreja crescendo, essa igreja sendo edificada em Jerusalém, mas permanecendo em Jerusalém, o que é um problema, porque o Senhor havia dito que após o Espírito Santo ser derramado sobre eles, eles deveriam então ser testemunhas até os confins da terra. Nós vamos ver no capítulo 7 de Atos, então, o martírio de Estevão.
inicia-se uma grande perseguição em Jerusalém contra a igreja e Estevão é o seu primeiro mártir. E dali então o Senhor, Atos 8 diz que o Senhor agiu por meio daquela perseguição para que a igreja ela fosse espalhada e então assim cumprisse a ordem que o Senhor deu de ser testemunha do Senhor na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Portanto, uma das palavras que o Novo Testamento ele utiliza para o crente enquanto servo do Senhor Jesus Cristo é a palavra testemunha. Os irmãos sabem que palavra é essa no original? Mártires. Mártires. Mártir significa uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. O termo martírio, ou o termo mártir, ele perdeu um pouco da sua força. Ele aparentemente é atribuído a qualquer um que morre pela sua fé, mas biblicamente não é isso. Biblicamente é as testemunhas do Senhor Jesus Cristo, que morrem por testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver um pouco mais à frente que quando Estevão testemunhava do Evangelho e fazia a sua defesa, aqueles homens então se iravam à medida do testemunho que Estevão dava. E por isso ele foi martirizado. Ele era uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra, meus irmãos, é uma palavra muito importante na teologia de Lucas. Tá? Muito importante. Nós vamos ver que tanto no seu Evangelho quanto em Atos, a palavra mártir ou a palavra testemunha, ela ganha uma força muito destacada. Vamos abrir em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Vamos ler do versículo 36 ao 49. Amém? Falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Atentem, irmãos. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Observe, então, que quando nós falamos sobre testemunho e testemunha do Senhor Jesus Cristo, nós não estamos falando, irmãos, sobre algo individual, uma experiência subjetiva, como se você fosse chamado a compartilhar da experiência espiritual que você tem. Não, há uma objetividade aqui. Observem que Jesus diz, versículo 46, e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Destas coisas. O termo destas aqui, ele é objetivo. Ele diz sobre o que nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas do Evangelho de Cristo, irmãos.
Nós somos testemunhas da Escritura, das profecias que foram anunciadas acerca do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se você quer responder à pergunta, o que é ser uma testemunha de Cristo? Essa passagem ela é vital. Significa pregar arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém, conforme o que está escrito. A ênfase do Senhor Jesus aqui é nas Escrituras. No versículo 44, ele já inicia essa ênfase. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ser uma testemunha de Cristo é isso. É testemunhar da lei, dos profetas e dos salmos, que são uma forma abreviada de falar sobre o Antigo Testamento. Era assim que os judeus dividiam o Antigo Testamento. Tá? Mas também das palavras que Cristo nos deu, ou seja, do Novo Testamento, da palavra inspirada do Senhor, como se cumpriu o que havia sido prometido. De maneira, irmãos, que nós olhamos para a Escritura da seguinte forma. No Antigo Testamento, nós temos as promessas acerca do Messias. E no Novo Testamento, nós temos o cumprimento dessas promessas. E Lucas, o que Lucas faz nos seus 2 livros, é exatamente isso. No primeiro livro, ele testemunha sobre o cumprimento dessas promessas e profecias acerca do Senhor Jesus Cristo, para Teófilo, ele está testemunhando isso para Teófilo, e em Atos ele mostra como isso foi cumprido, como isso se cumpriu em Cristo, e agora o Espírito Santo foi derramado, e a ordem do Senhor de pregar em seu nome às nações começou a ser executada, de maneira que nós temos em Lucas e em Atos 2 volumes, meus irmãos, com o propósito de instruir Teófilo, de testemunhar a ele sobre a fé em Cristo, sobre o Evangelho de Cristo, como Cristo deu poder às suas testemunhas. Portanto, entendam, nisso consiste evangelizar. Evangelizar é ser uma testemunha de Cristo às nações, aos povos. Isso é evangelizar, é testemunhar do Senhor Jesus Cristo a toda a criatura. Eu vou repetir, irmãos. Evangelizar consiste em testemunhar do Senhor Jesus Cristo a toda a criatura, segundo aquilo que está escrito. Não se esqueça disso. Muitas pessoas deturparam, meus irmãos, o que é evangelizar. Primeiramente, para tentar abafar a consciência de que estão cumprindo o ID, que estão cumprindo a grande comissão, sem testemunhar de Cristo. Eles sabem que precisam testemunhar. Eles sabem que essa é uma marca de um verdadeiro crente. Mas o Senhor, ele não apenas ordenou, ele disse como fazer, o que fazer e o conteúdo do Evangelho. Portanto, qualquer coisa, irmãos, que não possa ser fundamentado na Escritura enquanto evangelismo verdadeiro não é evangelismo. Só serve para abafar a consciência, tentar tranquilizar a consciência de que aquilo que o Senhor ordenou está sendo cumprido, mas é mentira, não está sendo, e não vai abafar. E no dia da prestação de contas não vai servir. Nós precisamos entender isso. É o que nós lemos sobre edificar com feno, palha, coisas que vão se perecer, que não têm duração. Quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 28, 18, ele entrega o ID, ele deixa claro qual é o conteúdo desse testemunho novamente. Abra lá em Mateus 18. Mateus 28, irmãos. Nós já analisamos esse texto, mas ele é um dos textos importantes sobre a questão de testemunho do Senhor Jesus Cristo. Versículo 18, Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E estou com vocês todos os dias até os confins da terra. Portanto, isso, meus irmãos, é ser testemunha de Cristo, é anunciar o Evangelho de maneira inteligível, testemunhar dos fatos sobre o Senhor Jesus Cristo. Testemunha é alguém que conhece os fatos sobre algo.
É alguém que conhece os fatos sobre determinado evento, acontecimento ou pessoa, de maneira que testemunhar do Senhor Jesus Cristo é testemunhar daquilo que foi profetizado e cumprido nele, no poder do Espírito Santo. Nós vamos tratar mais sobre a questão do Espírito no domingo que vem, como o Senhor capacitando o seu povo a fazer isso. Mas, meus irmãos, muitos não evangelizam e fingem que evangelizam e criam outras atividades e chamam de evangelismo, porque não conhecem o Evangelho, não conhecem o Senhor Jesus Cristo, desprezam a revelação do Evangelho, não creem nisso, não vivem isso e por isso não falam disso. Lembra o que Paulo diz em 2 Coríntios 4:13, irmãos, nós sofremos, irmãos, entre vocês. Nós padecemos entre vocês para poder pregar a palavra, porque nós falamos daquilo que cremos. O que Paulo está dizendo é, nós cremos de fato no Evangelho. E é por isso que nós morremos para testemunhar dele, porque ele é verdade. Isso responde à questão do martírio. Alguns ficavam constrangidos. Como é que esse povo morre por causa da fé? Por que esse povo morre, mas não nega o que eles estão pregando e não deixam de falar? Porque eles entenderam, ser um crente é ser uma testemunha de Cristo. E eu não posso negar aquilo que é verdadeiro e genuíno e que salva, que fala do Senhor. Portanto, eu prego e eu falo do que eu creio. Quando não se crê, quando não se vive, meus irmãos, não se fala, não se fala. Você deturpa a mensagem ou você cria uma outra atividade e chama isso de evangelismo, quando na verdade evangelismo é ser testemunha de Cristo às nações. Como eu disse aos irmãos, é muito interessante como Lucas ele escreve tanto o seu evangelho como o livro de Atos para testemunhar a Teófilo sobre a obra do Senhor e do Espírito Santo. Abra lá em Lucas 1, nós vamos focar agora em Lucas e em Atos, como livros importantes para entender o conceito de evangelismo e de testemunha. Lucas, capítulo 1. Amém? Vamos ler. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Aqui está o propósito do Evangelho de Lucas. Observem a linguagem que Lucas diz. Ele fala, olha, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos, ele não está tratando sobre história, sobre fábula, mas sobre fatos. A nossa fé está alicerçada em fatos. É isso que Lucas está dizendo a Teófilo. E ele diz, conforme nos transmitiram desde o princípio os que foram testemunhas, irmãos. O que Lucas está dizendo é, nós recebemos o testemunho do Evangelho e fomos salvos por ele. E agora, Teófilo, eu testemunho a você. E assim, meus irmãos, o povo do Senhor é constituído. Nós cremos no testemunho acerca de Cristo, que testemunhas nos trazem, e depois nós testemunhamos às nações, porque o nosso coração fala do que crê. Então Lucas diz claramente a Teófilo, o meu propósito ao escrever para você o Evangelho, Teófilo, é exatamente que você tenha plena convicção, certeza da fé que você foi instruído. Abrindo um parêntese aqui, observe algo que Lucas fala a Teófilo que é importante aqui. Ele diz, nós estamos escrevendo o Evangelho para você, para que você tenha plena convicção das verdades em que você foi instruído. Meus irmãos, vamos lá, despertem. Abram a boca e comam. Eu estou escrevendo para que você tenha plena convicção das verdades que você foi instruído. Meus irmãos, nós precisamos entender que esse testemunho ele não é recebido uma vez só.
um coração pecador, ele necessita constantemente voltar ao testemunho do Espírito no Evangelho, para que as verdades sobre as quais nós fomos instruídos se mantenham de forma convicta nos nossos corações. É isso que Lucas está falando para Timóteo. Uma testemunha do Senhor Jesus Cristo é alguém que constantemente revê as Escrituras para que o seu próprio coração se aperfeiçoe no testemunho, para que o seu próprio coração conheça de maneira mais minuciosa o testemunho. Lembrem-se, uma testemunha é alguém que conhece os fatos do qual fala. Uma testemunha agradável a Deus é alguém que conhece o Senhor e fala dos fatos do qual sabe. Portanto, uma testemunha genuína do Senhor é alguém que constantemente está aperfeiçoando nos detalhes sobre os fatos acerca de Deus, do seu Filho e da sua igreja. Portanto, conhecer ao Senhor é uma outra marca de uma testemunha genuína de Deus. Você não pode testemunhar do que não sabe. E aqui está outro grave problema no evangelismo moderno. Pessoas falam do que não sabem e falam que isso é evangelho. A nossa cultura é uma cultura, meus irmãos, da irresponsabilidade, aonde pessoas querem muito falar sobre o que não sabem. Elas são rasas, elas são inadequadas, muitas vezes elas não têm um conhecimento genuíno sobre algo, e mesmo assim eles querem falar e serem ouvidos como autoridade, porque são irresponsáveis. Toda vez que nós falamos sobre algo que não conhecemos, nós não somos testemunhas agradáveis a Deus, nós somos irresponsáveis e falamos sobre algo extremamente sagrado, quando nós falamos sobre testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, uma testemunha genuína do Senhor é alguém que está inteirada dos fatos, é alguém que conhece minuciosamente os fatos, e quanto mais conhece, melhor pode testemunhar. É exatamente assim em um tribunal, era exatamente assim em Israel. As melhores testemunhas é as que conseguem narrar com detalhes e precisão os fatos do qual testemunham. Portanto, essa é uma pergunta para nós hoje. Nós conhecemos os detalhes sobre o Evangelho do Senhor, irmãos? Nós conhecemos quem é o nosso Senhor? Nós conhecemos as promessas acerca do Senhor no Antigo Testamento? Nós entendemos como elas são cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo? E algum pode pensar, não, mas eu não sou teólogo, você é um crente, e como crente você é uma testemunha. Isso está revelado para você na palavra que Deus enviou aos homens. Você passa tempo com a sua palavra, com a Bíblia em casa, você investiga as Escrituras. Esse tipo de fala são de pessoas que querem dar desculpas para não conhecer e se alegrar no Senhor Jesus Cristo. Uma das promessas que nós temos é que o Espírito instrui com a verdade aqueles em que nele habita. Nós precisamos entender isso. Aonde o Espírito habita, ele sendo o Espírito da verdade, instrui na meditação da palavra e no aprendizado da palavra do Senhor. Portanto, se nós desejamos ser testemunhas adequadas de Cristo, precisamos conhecer o que está escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, como Lucas, no capítulo 24, o Senhor disse aos seus discípulos. Quando nós abrimos o livro de Atos, volte lá para Atos, no capítulo 1. Observem que Lucas, então, escreve novamente a quem? A Teófilo. Tá? Assim como ele escreveu o primeiro volume a Teófilo, você poderia chamar Atos de Lucas 2, ou o segundo volume de Lucas, tá bom? Ele escreve um segundo volume, um segundo livro a Teófilo. E ele diz isso logo no início aí do livro de Atos. Atos 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis,
aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E começando com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito dentro de poucos dias. Portanto, Lucas deixa claro para Teófilo que agora ele vai falar sobre a promessa sendo cumprida e o Espírito sendo derramado, e então, começando com os apóstolos, é isso que Lucas diz, começando com eles, como então os crentes foram capacitados pelo Espírito para testemunhar do Senhor Jesus Cristo a todas as nações. É sobre isso o livro de Atos, a igreja do Senhor testemunhando dele no poder do Espírito às nações, morrendo por causa dele, sendo perseguidos e açoitados por causa dele. Em Atos você contempla o que de fato é evangelismo, o que de fato é testemunhar. Portanto, se você quer exemplos práticos de como uma testemunha vive, Atos foi escrito para mostrar a você. Amém, irmãos? É importante nós entendermos isso, porque vai guiar a nossa leitura do livro. Agora observem como essa palavra mártires, ou testemunha, ela se repete no livro de Lucas. Em Atos, no caso, perdão, no livro de Atos. Vamos para o capítulo 2, versículo 29 a 33, no sermão de Pedro. Capítulo 2, já lemos o capítulo 1, 7 e 8, agora o 2, versículos 29 a 33. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas, exaltados, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Vamos até o capítulo 5, versículo 29 a 32. (5, 29 a 32). Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. Atos 7, na defesa de Estevão. Vamos ler no versículo, a partir do versículo 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não aguardaram. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à direita de Deus, então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Observe, meus irmãos, que Estevão ele morre testemunhando do Senhor e dizendo: os pais de vocês mataram as primeiras testemunhas, os profetas. Portanto, eu não estou surpreso que vocês façam o mesmo. Um dos sinais do coração incircunciso é odiar os ministros do Evangelho por causa do testemunho, irmãos.
Enquanto Estevão falava, eles se iravam ao ponto de o matarem. Uma das marcas de um coração ímpio é a incircuncisão de coração, que se manifesta no ouvido. Incircuncisos de coração, incircuncisos de ouvido. Vocês não suportam aquilo que estão ouvindo e por isso mataram Estevão. Vamos a Atos, no capítulo 10. Atos 10, versículo 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judeia, tendo começado na Galileia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo o que nele quer recebe remissão dos pecados. É muito claro, irmãos, o que Jesus mandou fazer. Observem o exemplo dos apóstolos. Eles, enquanto ministros da palavra, enquanto pessoas que caminharam com Cristo, não trouxeram aos homens pensamentos pessoais, experiências que ninguém mais teve, opiniões, mas eles são claros. Nós testemunhamos do que nós presenciamos, do que nós conhecemos, o que Jesus nos mandou fazer. Jesus nos mandou pregar às nações esta mensagem. Os apóstolos, meus irmãos, não tinham a audácia que muitos ditos evangelistas dos dias de hoje têm. Isso é ser testemunha de Cristo. Estar fiel àquilo que ele nos comunicou, aos fatos que ele nos deu, ao que ele narrou e instruiu ao nosso coração. Isso é ser uma testemunha fiel do Senhor, ser fiel aos fatos que ele nos entregou. Para finalizar, Atos 13 é um outro texto importante aqui. Atos 13, 26. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. Pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou desta maneira: eu cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Observem então, meus irmãos, que sempre que o texto falou sobre testemunha, existe uma marca presente. Qual é o contexto? O anúncio do evangelho. Sempre, sempre.
Todos os textos que nós lemos têm o Evangelho, as promessas do Antigo Testamento sendo entregues, sendo mencionadas, a descendência de Abraão e aqueles que não eram descendentes de Abraão. Mas sempre que os apóstolos testemunham, a mensagem é a mesma, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então observem que em todos estes textos, a palavra testemunha é utilizada, o Evangelho está sendo anunciado. Essa noção, meus irmãos, de que testemunhar de Deus é testemunhar sobre Ele, sobre a obra dEle, sobre a pessoa dEle, sobre o drama da redenção, sobre a Escritura, não é algo que surge somente no Novo Testamento. Isso é algo que vem desde o Antigo Testamento. Observem a promessa que o Senhor Jesus faz acerca do seu povo, que do Senhor Jesus, né? Mas que no Antigo Testamento Deus fala através do profeta Isaías acerca do seu povo. Vamos lá em Isaías 43, 1 ao 13. Isaías 43, 1 ao 13. Observe qual a característica do povo da nova aliança. Aqui, o Senhor está falando sobre restauração, sobre o resgate de Israel. Mas agora assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu chamei pelo seu nome, você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não atingirão, porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei o Egito em resgate por você, a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu, visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo. Darei homens por você e povos em troca de sua vida. Não tenha medo, porque eu estarei com você. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe, as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que criei para a minha glória. Sim, aqueles que formei e fiz. Traga ao povo que é cego, ainda que tenha olhos, o que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas, que apresentem as suas testemunhas para que justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são o meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, o anúncio de que as nações conheceriam ao Senhor é exatamente que o seu povo é a sua testemunha. Testemunha da sua glória, testemunha do seu ser, testemunha dos seus atributos, testemunha da sua obra, testemunho do drama da redenção, testemunho da salvação que o nosso Salvador propôs no seu Filho. Isso é ser testemunha, irmãos. Ser testemunha do Senhor Jesus Cristo é alguém salvo e enviado por Cristo no poder do Espírito Santo para falar do Evangelho do Senhor ao mundo. Alguém que conheceu, creu no Evangelho, que conhece os fatos e por isso é capacitado pelo Espírito para falar, mas até mesmo para morrer pelo testemunho do Evangelho do Senhor. As verdadeiras testemunhas de Cristo, irmãos, têm na boca o conteúdo do Evangelho expressos nas Escrituras. É por isso que nós podemos afirmar sobre algumas seitas: vocês não são testemunhas reais do Senhor, vocês não testemunham de Cristo. E até mesmo de alguns crentes, você fala do que não creu, você fala do que não conhece,
Você fala do que nunca de fato ouviu e, portanto, não é uma testemunha fiel do Senhor. Hoje nós nos dedicamos a entender o conceito de testemunha na Escritura. A partir do domingo que vem, nós iremos pegar alguns textos práticos e responder a algumas outras perguntas sobre como o Senhor nos capacita a dar esse testemunho, em que lugar nós devemos dar esse testemunho e por quanto tempo nós testemunharemos do Senhor nesta terra. Mas hoje, lembrem, ser testemunha fiel do Senhor é conhecer os fatos, se inteirar acerca deles, crer nos fatos sobre o Senhor Jesus Cristo e anunciar os fatos sobre o Senhor que estão revelados a nós, a toda a criatura, como o Senhor ordenou, irmãos. Nós falamos do que cremos. As testemunhas do Senhor são até aptas a morrer para testemunhar, então, da graça que foi manifesta no Senhor Jesus Cristo. Amém? Se Deus quiser, continuaremos no domingo que vem. Vamos orar ao Senhor. Deus eterno e bendito, Deus santo. Ó Senhor, que nesta manhã Tu remova da nossa mente, Senhor, todo conceito falso, mascarado e sentimentalista, Senhor Deus, de evangelismo, Senhor, de testemunha Tua. Que nós possamos entender que um crente é alguém, primeiramente, que conhece e crê no Evangelho, que se alegra, Senhor Deus, com o cumprimento das promessas em Cristo, que está inteirado, Senhor Deus, do Evangelho que salva, Senhor, do Evangelho que transforma o coração e que, primeiramente, por ter recebido e crido nesse testemunho, agora também testemunha ao mundo do Evangelho do Teu Filho, Senhor. Que todos os outros conceitos de evangelismo que afrontam o Evangelho sejam removidos do nosso meio, Senhor. E que Tu nos capacite enquanto crentes para testemunhar, Senhor, de Ti, do Senhor Jesus Cristo, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito. Capacita-nos, Senhor, em nossa família, em nossa, Senhor Deus, faculdade, em meio aos nossos colegas, no mundo inteiro e a todas as criaturas, Senhor. Capacita o Teu povo, Senhor, a ter como marca viva e testemunho da sua fé, ser uma testemunha de Cristo Jesus. Nós sabemos, Senhor Deus, que testemunhando fielmente de Ti diante dos homens, receberemos o testemunho do Teu Filho, Senhor, diante de Ti mesmo, ó Deus. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Amém e amém.